vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeos dos jogadores convocados. Nós temos uma sequência aí de vídeos, não necessariamente 23 vídeos, mas nós temos uma playlist que vocês vão poder conferir todos os vídeos já aqui no card, beleza? Rapaziada, essa playlist, essa série de vídeos eu falo um pouco do jogador até agora e da nossa expectativa para o jogador no futuro, beleza? E hoje vamos falar do nosso pequeno gigante Bachira Meguru, que com certeza ele vai ter sim uma expectativa grandiosa, porque o jogador é muito bom e ficou melhor ainda no Bartia. E com certeza o Bartia vai ser sim o principal destaque desse jogador, que nós vamos conversar em breve. No mais, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo, vamos continuar crescendo por aqui. Checa a descrição, porque na descrição tem mangás em promoção, Discord e redes sociais. Beleza? Galerinha, vamos conversar sobre o Bachira, porque o Bachira com certeza fez aqui história até a Liga Neo Egoist. O Bachira, ele foi o responsável pela primeira assistência para o primeiro gol do Izag. Ele e o Izag se entendiam muito bem em campo. E o Bachira, ele ganhou destaque principal mesmo no jogo contra o time V. Ele nunca foi de fazer muitos gols, mas ele sempre participava muito das jogadas ofensivas. Ele é um jogador que não liga tanto para uma meta específica. Ele quer jogar bola e ele quer encontrar pessoas que joguem bola com ele, que consigam entendê-lo. E o Izag foi uma dessas pessoas, por isso que desde o começo o Bachira é um dos principais personagens, até personagens prediletos aí da galera, porque o Bachira é um jogador que sempre entregou bastante. Ele durante a segunda seleção foi escolhido depois da derrota para o time do Rim, ele foi escolhido para compor o time do Rim, e o Rim junto ali do Bachira, o Bachira junto do Rim, acabou também criando uma relação muito próxima, uma relação muito de entendimento, tanto que o Bachira, no jogo que o Izag volta para o time dele, o Bachira ele acaba tocando a bola para o Itoshi e não para o Izag, porque o Bachira ele entende tanto o Izag quanto o Itoshi como aqueles jogadores que ele pode se espelhar, como aqueles jogadores que são fundamentais para o Bachira animar a jogar bola. O Bachira, novamente, é aquele jogador individual, é aquele jogador que só quer jogar bola, só quer driblar, só quer se divertir, e ele encontra esses jogadores como Izag e como o Itoshi como sendo jogadores muito fundamentais para ele conseguir se animar. É interessante porque o Bachira ele participa de algumas coisas bem legais na obra. Ele participa do time, um dos poucos times que marcou o gol nos 5 globais. Foi o time 1 e o time 7 a passar daquela seleção. O time do Rin, Ario, Tokimitsu, Bachira e Izag. E o outro time foi Shidou, Igarashi, Mikajireu, Kurona e Sokura Tetsu. Beleza? Foram esses dois times que conseguiram marcar ao menos um gol contra os 5 globais. Depois, logo na eleição do top 6, o Bachira ele fica em sétimo, tanto que o Bachira ele consegue jogar 2 vezes naquela ocasião. E certamente o Bachira ele acaba, se eu não me engano, escolhendo o time do Rin, porque é o time ali que ele já está acostumado a jogar e tudo mais. E o Bachira ele foi um dos algozes de um dos principais personagens da obra, que foi o Nagi. O Bachira participou do time que deu a primeira derrota pro Nagi no futebol, e o Bachira participou do time que eliminou o Nagi da seleção, do Blue Lock, que é o Bartia. O Bartia venceu com 2 gols do Bachira o time do Manshine por 3-2, e o Bachira foi o principal personagem desse jogo. E agora vamos falar um pouco do Bachira na partida contra o 20, contra a seleção sub-20. O Bachira ele jogou de lateral, mas um destaque aqui, ele foi titular naquele jogo e ele foi um dos poucos jogadores que ficaram até o fim. Do início ao fim da partida, ele estava lá. E ele quase marca um golaço. Se não fosse o Sendou, ele iria marcar naquela partida. E o Bachira, ele ficou discreto naquela partida? Ficou. Ele teve 2, 3 momentos ali bem ápice, mas ele foi um pouquinho discreto, mas é aquele negócio. Ele foi titular, jogou na lateral, mas ele sempre buscava o gol, porque a ideia do Ego era um time desequilibrado, um time que sim, iria tomar muitos gols, mas conseguiria fazer muitos gols. E graças a isso, jogadores como por exemplo o Bachira acabaram sendo titulares em posições mais diferentes,
como lateral, mas é aquele lateral extremamente ofensivo, tanto que ele mesmo fala, quando ele é escalado, que independente da posição ele vai sempre buscar o gol, e é exatamente isso que aconteceu. O Bátira estava a todo momento buscando o gol, tanto que ele quase marcou um golaço naquela partida. Depois disso, ele vai pro Barça, e é onde ele tem o principal desenvolvimento dele. O Bátira é dito por muitos como um jogador injustiçado na Liga Neo Egoist porque perdeu as partidas, não teve um time forte, mas eu não acho isso. Eu acho que o Bátira é um dos principais jogadores beneficiados na Liga Neo Egoist. Por quê? Porque o Bátira teve um mestre que focou apenas nele. O Otoya acabou sim evoluindo, acabou sim ganhando esse destaque e sendo muito importante pro Barça, mas o Bátira, cara, ele teve um mestre que é basicamente ele no futuro. É um driblador, é um cara criativo, é um cara brincalhão, é um cara que não treme ali na hora H, e é um jogador que gosta ali do show-off, do show, né? Então, o Bátira, ele pra mim foi muito beneficiado na Liga Neo Egoist, porque ele foi pra um time onde o mestre iria desenvolver quase que exclusivamente ele. Tanto que as conversas dos bastidores do setor espanhol são todas focadas muito no Lavin e no Bátira, nas interações dos dois. Tanto que quando o Bátira começa a brincar ali com o Lavinho, a galera fica, pô, o Bátira se roubou a bola dele. E o Lavinho bota lenha no Bátira, coloca ânimo no Bátira pra tipo assim, pô, Bátira, é isso, garoto, vai. Anima, criatividade, ousadia. Isso foi bem legal. E muitas pessoas começam a me perguntar, eu até fiz um vídeo recente do de empate ego, coletiva de empate ego, né? E nesse vídeo eu falo um pouco sobre o futuro do Bátira. O que vai ser o Bátira mais pra frente? E essa pergunta tem muito a ver com o Kaneshiro, porque o Kaneshiro, ele recentemente, ele disse em entrevista que o Bátira ele vai ter um dos principais destaques, ou ele vai ser um dos principais propulsores da obra no futuro. E onde que eu acho que o Bátira pode ser esse propulsor? Primeiro, o Bátira ele praticamente vai criar uma nova dinastia pro Barça. Eu acho que ele vai ser o pilar da nova geração do Barça, que é um time gigante, é um time gigantesco ali na Europa, revolucionou o futebol, tem jogadores bons ali, porque, se eu não me engano, em uma conversa paralela ali junto com o Noel, o Lavinho fala que eles foram eliminados na semifinal da Champions. Então o time profissional do Barça é bom. Só que talvez o Barça já esteja buscando substitutos, sucessores para jogadores específicos, como por exemplo o Lavinho. E com certeza, por conta das características, a gente pode sim colocar o Bátira como esse jogador. O Bátira aprendeu a driblar melhor, aprendeu a finalizar melhor, então o Bátira se tornou um jogador muito mais completo do que ele já era nos treinos ali que ele teve por conta do Barça, por conta do Lavinho ali e tudo mais. Ele ficou muito melhor do que ele já era. E ele já era um jogador muito fora da curva, muito acima da média. E agora ele ficou ainda melhor. Tanto que em todo jogo ele e o Otoya conseguiam se destacar, mesmo talvez o coletivo do Barça sendo um coletivo fraco. O Lavinho sempre que entrava conseguia, junto dos dois, equilibrar uma partida. E o Bátira sempre ele nas costas que o Barça levava, o Bátira fazia os gols. Ele e o Otoya, ou só ele às vezes, né? Por exemplo, contra o Ubers, né? Foi 3-1 e ele marcou o gol. Tanto que ele ficou, se eu não me engano, top 5 da Liga Neo Egoist, com um valor absurdo, alto, elevado. E o Bátira, com certeza, ele vai ganhar esse destaque sendo um dos pilares do Barça. E, certamente, essa responsa que ele assume no Barça vai sim pesar para ele jogar na seleção do Japão, seja sub-20 ou seja profissional. Talvez ele não seja titular, mas eu acho que as credenciais dele podem sim ser muito grandes para ele sim ser titular. A questão é quem sai para o Bátira entrar, porque tem credenciais mais pesadas, a menos que o Bátira se torne um jogador extremamente monstruoso a nível global e aí não tem como botar ele no banco. Mas é um jogador que sim, por conta de todas essas credenciais de sucessor do Lavinho que o Bátira assume na Liga Neo Egoist, para talvez ele conseguir encabeçar uma nova era do Barça, o Bátira ele vem para a seleção japonesa muito bem credenciado para ser um dos grandes jogadores da nova geração japonesa. E o Bátira, cara, assim como o Rin, Barou e Izagi, ele na minha visão tem sim nível para ser New Gen. Então com certeza ele vai ser um dos principais jogadores na Copa do Mundo Sub-20. E onde que o Bátira pode atuar na Copa do Mundo Sub-20? Algumas pessoas colocam ele até de lateral. Eu particularmente entendo
Eu não queria que o Bátira jogava de lateral, mas eu entendo que talvez ele não seria titular se não jogasse na lateral. No entanto, eu queria muito ver o Bátira entrando num segundo tempo ou entrando em jogos muito similares ao que aconteceu contra o time dele lá quando ele jogou contra o time V, que eles estavam perdendo, eles estavam tomando um apavoro do time adversário e o Bátira entrou naquele jogador leve, né, sem peso, sem muita pressão e simplesmente botou o jogo debaixo do braço. Eu queria muito ver o Ego usando isso, esse poder de transformar um jogo que o Bátira tem. Como? Com os dribles do Bátira, com a capacidade de coletividade que o Bátira tem, uma jogada individual para talvez deixar um jogador na cara do gol, ou para acabar tirando o time de uma pressão. Eu acho isso fantástico, cara. E eu acho que, por exemplo, o Bátira fazer o que fez contra o time V agora vai deixar o Bátira muito mais hypado e eu, particularmente falando, gosto muito disso. Então, resumindo o vídeo aqui, rapaziada, para já finalizarmos, nós temos o Bátira surgindo como um potencial individualista muito forte no começo, ele tendo credenciais muito boas, participando ali de uma eleição de um top 6, né, sendo top 7, ganhando bônus ali que talvez só o top 6 teria. Ele foi parte do Blue Lock Eleven, sendo titular e jogou do início ao fim aquela partida. Foi um dos principais propulsores e expoentes da Liga Neo Egoist, jogando muita bola no Barça. E com certeza no futuro vai ser o principal destaque do time espanhol, do time catalão. Comente se você gosta do Bátira, comente o que você acha que ele pode fazer e se você topa ele jogar na lateral e ser titular ou mudar o jogo ali, mas vindo do banco. O que você acha? Comenta tudo isso aí nos comentários, tamo junto e é nóis. Fui!